Boa noite, sejam muito bem-vindos. É o novo coordenador do Centro Internacional Português de Formação do Instituto Politécnico de Macau. Académico, investigador, historiador com obra publicada, foi até ao ano passado vice-reitor da Universidade de Coimbra para a área das Relações Internacionais. Teve um papel de destaque na abertura além fronteiras da Universidade, considerada nos dias de hoje a mais internacional das universidades portuguesas em termos de comunidade estudantil. Esteve também envolvido na aplicação da reforma do processo de Bolonha, participou também na aproximação académica entre Portugal e a China. Na última década esteve envolvido no processo de criação, em Coimbra, da Academia Sino-Lusófona, do Centro de Estudos Chineses da Academia Chinesa de Ciências Sociais e também do Instituto Confúcio. O convidado de hoje do TDM Entrevista é o professor Joaquim Ramos de Carvalho. Muito obrigado por estar connosco, professor. Muito obrigado pelo convite. É um prazer. Este Centro Internacional de Português de Formação do IPM tem como objetivo reforçar a cooperação académica entre a China e os países de língua portuguesa, também a União Europeia. A questão da língua, do português, está presente, mas não é o foco deste centro. O foco é mesmo a cooperação, a formação, a pensar desde logo no projeto da Grande Baía, não é assim? Sim, é verdade. O centro foi criado com o apoio da União Europeia para estender de uma maneira significativa, a oferta do Instituto Politécnico de Macau em termos de formação, virada precisamente para a cooperação entre a China e os países de língua portuguesa, de modo que inicialmente havia um foco nas valências de interpretação e de tradução, mas a estratégia evoluiu no sentido de diversificar aquilo que já é um trabalho muito prolongado, meritório e forte do Instituto Politécnico de Macau, precisamente em ajudar a acelerar essa cooperação. E, portanto, do domínio da língua estamos a tentar evoluir para alargar as oportunidades e a informação para esse público que é cada vez mais diversificado também. De que público-alvo, destinatários, de quem é que estamos a falar? Portanto, estamos a falar de passar do público preferencial, por exemplo, do Centro Científico e Pedagógico da Língua Portuguesa, que tem sido as pessoas que ensinam português na China, produzindo manuais, criando oportunidades para professores e estudantes desenvolverem as suas capacidades, do público também mais estrito da interpretação e da tradução, para, no meu entendimento, um público académico mais geral que naturalmente está interessado em obter informação, conhecer oportunidades e, enfim, criar projetos de cooperação académica com as instituições académicas da China, utilizando Macau como plataforma para esse efeito. E mesmo não sendo académicos, pessoas que tenham ou queiram ter uma vida académica, universitária, mas pessoas que estudaram também nestas áreas e que procuram alargar os horizontes e as possibilidades. Sim, em termos de saídas profissionais. Exatamente. Penso que é um processo natural, sempre que há uma aceleração e uma expansão da atividade económica, das trocas económicas, comerciais e financeiras, há também uma necessidade crescente de conhecimento associado que permite que essas trocas, esse movimento económico de fundo, possa ser feito de uma maneira mais racional, mais informada e também, naturalmente, essas trocas e essa movimentação da economia, das trocas e das relações entre os países produz objetos de estudo, de análise, que depois também contribuem para a sua qualificação e melhoria. E, portanto, naturalmente, como em todos os processos em que a academia e aqueles que produzem conhecimento, ou que pretendem conhecimento, seguem as tendências, digamos, globais e as tendências das regiões e dos países onde vivem. Aqui também, obviamente, toda a movimentação e o desenvolvimento que está a existir nesta área e que está, de certa maneira, a consolidar e a expandir o papel de Macau como plataforma entre a China e os países de língua portuguesa, devido à integração regional que está a ocorrer, cria imensas oportunidades para formações, para facultar informação e para pôr pessoas em contacto. Ou seja, por outras palavras, tem também uma dimensão económica importante. Sim, porque, no fundo, as universidades, quando estão a funcionar realmente bem, as instituições académicas estão a responder às solicitações e às novas oportunidades criadas pela sociedade e também a gerar conhecimento que a sociedade pode aproveitar
para o seu próprio desenvolvimento. E, portanto, naturalmente, estes processos desencadeiam novas perspectivas e novas áreas de atividade académica e universitária. Inicialmente a língua, como é óbvio, não é? E acho que aí toda a experiência que se assistiu e onde o IPM teve um papel muito grande, é uma experiência de grande sucesso. O número de instituições que na China fornecem formação avançada, portanto, a nível de licenciatura de língua portuguesa é muito grande. Faz agora 60 anos do primeiro curso de licenciatura em língua portuguesa na China. Tudo quanto tem sido feito para ajudar os professores com manuais, portanto, há uma experiência de sucesso. Mas, obviamente, a língua, sendo fundamental, não esgota todas as necessidades para termos essa aproximação entre o mundo académico e o mundo económico e as dinâmicas sociais. Portanto, temos aqui uma abertura em termos de áreas e de que áreas em concreto é que estamos ou podemos estar a falar? Bom, acho que, em primeiro lugar, tem que haver um conhecimento maior das próprias realidades académicas. Portanto, hoje conhecemos bem, graças ao trabalho que também tem sido feito no Instituto Politécnico de Macau, conhecemos bem as universidades na China que ensinam português. Não é? Mas, para além disso, há outras instituições onde se estuda outros aspectos que não exclusivamente da língua. E, portanto, essa aproximação ao mundo académico e a compreensão mútua pelos sistemas académicos, pela maneira como os próprios sistemas académicos se estruturam, quer na China, quer nos países de língua portuguesa, e especificamente aqui nesta região, porque a região da Grande Baía é uma região que tem uma concentração muito grande de instituições de ensino superior e de alunos de ensino superior, e, portanto, é um grande polo de produção de conhecimento académico e científico. Portanto, é preciso mais conhecimento do lado dos países de língua portuguesa sobre isso e também mais conhecimento do lado chinês daquilo que são as realidades dos sistemas de ensino superior e os sistemas de inovação, de ciência e tecnologia dos países de língua portuguesa. Acho que isso é uma área relativamente, digamos, não diria fácil, mas óbvia de aumentarmos a comunicação e aumentarmos a informação. Depois eu penso também que, inevitavelmente, aqui nós vamos assistir a um aumento grande da circulação, daquilo que se chama a circulação de talentos. Portanto, existirão muitas pessoas, jovens sobretudo, início de carreira, jovens empresários, que quererão saber quais são as oportunidades aqui para estabelecer ligações ou até para desenvolver as suas próprias empresas. Acho que é uma ambição grande desta região de atrair talentos globais e já o está a conseguir em grande medida. E as universidades estão, naturalmente, sempre interessadas em saber quais são as oportunidades de transmitirem o seu conhecimento para esses focos de atração de talento e darem também oportunidades aos seus graduados de explorarem essas oportunidades. Portanto, vejo também, ao nível daquilo que nas universidades dos países de língua portuguesa são as entidades responsáveis pela transferência de tecnologia, pela incubação de empresas, pelo empreendedorismo dos graduados, tenham interesse em saber mais sobre o que se vai passar aqui. E depois acho que teremos que também corresponder àquilo que vão ser as solicitações naturais que vão surgir à medida que este processo se vai desenvolver. Este trabalho acaba por ter alguma continuidade com o trabalho que desenvolveu na Universidade de Coimbra, na internacionalização, e não deixa de ser, de alguma forma, impressionante a quantidade de instituições ligadas à realidade chinesa que se implantaram em Portugal e em Coimbra, concretamente, ao longo dos últimos anos, não tantos quanto isso, cerca de 10 anos. Esteve envolvido neste processo. Não deixa de ser também sintomático de um olhar diferente do Ocidente para as questões relacionadas com a China e também, por outro lado, de um poder da China de fazer chegar este tipo de oferta académica a outros países. Sim, é verdade que houve muito progresso nestes últimos anos, mas também é verdade que esse progresso se devia a um ponto de partida relativamente baixo. Não é? Em Coimbra, quando a equipa reitoral de que eu fazia parte assumiu a liderança da universidade, nós, em relação à China, só tínhamos documentos antigos e peças de museu e muitos traços daquilo que tinha sido
alguns séculos atrás, uma ligação muito forte. Muita história e pouco presente. Exato, muita história e pouco presente. Obviamente, isso era uma situação que tinha que ser superada e, portanto, houve um esforço muito deliberado de aproximação que foi acolhido muito bem pelas instituições chinesas, em que, de facto, Macau também, as nossas relações através de Macau tiveram um papel importante. E acho que o papel de Macau como lugar onde se encontra aquilo que de outra forma não se encontraria, funcionou muito bem também nessa minha experiência. Por exemplo, a Academia das Ciências Sociais da China, que criou o Centro de Estudos Chineses em Coimbra, o momento em que as pessoas se conheceram foi por acaso aqui, num evento sobre think tanks que foi aqui organizado em Macau. Portanto, partimos de uma situação, digamos, de pouco desenvolvimento e conseguimos, de facto, um Instituto Confúcio focado numa área que pensamos que é uma área que merece reflexão, que é as articulações entre a medicina chinesa e a medicina ocidental. Um dos primeiros centros da Academia das Ciências Sociais da China na Europa. E criámos nós próprios uma academia chamada Academia Sino-Lusófona, que junta um conjunto de personalidades e especialistas em direito, sobretudo o direito relevante para as trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa. Porque há, de facto, muitas interações entre o direito português e o direito dos países que falam português. E em Coimbra temos a sorte de ter um conjunto de especialistas que não são só especialistas de direito português, mas que tiveram também um papel importante, por vezes, no desenvolvimento de instrumentos jurídicos por todo o país, por todo o mundo de língua portuguesa, e temos muitos estudantes, alguns que depois atingiram elevados lugares nos sistemas judiciais dos países, oriundos dos países de língua portuguesa. E, portanto, de facto, fez-se muito, fez-se por investimento institucional, e o que eu extraio dessa experiência é que, de facto, há uma necessidade real de criar essas pontes, essas ligações. Há um interesse enorme do lado chinês, há um interesse enorme também, não só dos académicos portugueses, mas também das empresas e daqueles que consomem conhecimento relevante que possa ajudar a essas relações e que é preciso um investimento institucional, porque muitas vezes as relações que nós percebemos como académicas são relações pessoais, de alguém que tem uma relação. Aqui em Coimbra o que se fez, e aquilo que eu vejo aqui o Instituto Politécnico de Macau a fazer, é um investimento institucional em criar as estruturas e garantir a continuidade das estruturas, mesmo que as pessoas vão passando, e isso acho que é muito importante. Portanto, este centro poderá também ter um papel no nascimento de instituições como estas, que nasceram em Coimbra nos últimos anos, noutros países de língua portuguesa. Uns precisarão mais do que outros, naturalmente, são realidades muito diversas, mas ainda assim é um dos objetivos também estimular a criação deste tipo de centros de reflexão. Sim, acho que a vocação do centro é facilitar as relações. Eu penso que isso é o que responde mesmo a este conceito de plataforma, não é? Plataforma é o local onde se estabelecem novas relações e onde se facilitam encontros, novas ideias, novos projetos que de outra maneira não se criariam. Sob esse ponto de vista, acho, na minha opinião, que há uma simetria bastante interessante entre Coimbra e Macau, porque também Coimbra não é um local de grande centralidade, mas é um local que, pela diversidade da sua população académica, pela rede extensa de ligações muito diversas académicas que tem com o mundo, permite que haja encontros e que surjam ideias e por isso que a diversidade se transforma em criatividade. E penso que Macau também tem exatamente essa função, não é? Portanto, cria e junta entidades, pessoas, políticas e estratégias que de outro modo não teriam lugar de encontro, não com esta densidade e com esta frequência. E por isso espero, seria de facto uma boa consequência que surgissem novas entidades, mais ou menos estáveis, grupos de reflexão, redes, que hoje em dia é um instrumento cada vez mais importante na internacionalização. O foco deste centro tem mais a ver com a criação
própria, autónoma, de ofertas de formação, ou no potenciar da oferta que já existe e que está, de alguma forma, ou poderá estar dispersa? Quer fazer mais uma coisa ou outra coisa, ou as duas coisas ao mesmo tempo? Acho que não conseguimos hoje em dia fazer nada de muito significativo que não seja em cooperação com outras entidades e com outras pessoas. Portanto, penso que o centro terá sempre essa vocação de juntar, ligar, potenciar. Ser um facilitador. Ser um facilitador. Por exemplo, aquilo que eu falei, do maior conhecimento dos sistemas de ensino superior, de investigação e de inovação dos vários países de língua portuguesa, obviamente, que não vai ser o centro que vai andar a investigar diretamente. Precisamente, eu trago comigo muitas relações e muitos anos de contacto e de relações com muitas pessoas que são qualificadas para fazerem esse tipo de apresentação, esse tipo de resumo sobre o que é relevante. Ainda assim, terá algum papel também nessa área? Vai ter, por exemplo, bolsas? Pois, não sei se vai haver bolsas ou não. Penso que, de qualquer maneira, as bolsas são boas quando há um projeto concreto no qual as bolsas se naturalmente, enquadrem, naturalmente. Não é? Isso é assim, e, portanto, se o Sim. centro chegar a portanto, conseguir produzir iniciativas que tenham, digamos, uma dimensão temporal significativa e também uma carga digamos, de investimento de pessoas significativas, acho que bolsas seriam uma boa maneira, como em todo lado, de conseguirmos fazer mais. Só um pequeno parênteses. Falávamos há pouco da Universidade de Coimbra e da internacionalização que teve nos últimos anos e teve um papel muito ativo nessa área. Trabalhou também na área e na aplicação, na reforma do processo de Bolonha. Esse foi um processo que facilitou a abertura da Academia Portuguesa, nomeadamente da Universidade de Coimbra, ao exterior. Por exemplo, quando olhamos e fazemos zoom out para as relações entre China e Portugal, Macau e Portugal, esse processo facilitou também estes contactos, simplificou de alguma forma? Sim, há muitas opiniões sobre o processo de Bolonha. Sim. Esse aspecto específico que me está a perguntar, a minha opinião é absolutamente segura. Do meu ponto de vista, o processo de Bolonha facilitou. Não só facilitou, como trouxe um valor grande acrescentado à oferta académica, neste caso de Portugal. Portanto, o facto de que nós podemos aceitar estudantes que vêm de todo o mundo, vêm do Brasil ou da China, e que se tirarem uma licenciatura ou um mestrado, essa licenciatura e mestrado é um grau reconhecido em todo o espaço europeu de ensino superior, que é maior até que a União Europeia. O facto também de que os critérios de qualidade que são aplicados e que são utilizados no dia-a-dia académico serem critérios de qualidade certificados a nível europeu, porque as nossas agências de acreditação fazem parte do Registro Europeu de Agências de Acreditação e de Garantia de Qualidade de Ensino Superior. Tudo isso é uma mais-valia enorme. Obviamente, não escondo e não ignoro todas as dificuldades e algumas percas que se houve, mas deste ponto de vista específico estamos a falar, que é da internacionalização e da projeção do sistema de ensino superior português no mundo, o processo de Bolonha foi uma mais-valia extraordinária. Já agora, e tendo em consideração aquilo que disse, que tem esta mais-valia, no seu entender inequívoca, mas disse que, e relembrou, e é um facto, existiram críticas a este processo, quais é que, no seu entender, têm mais razão de ser? Muito sucintamente. Sim, muito sucintamente. O processo de Bolonha, como muitos processos, a certa altura tornou-se houve uma decisão política e, portanto, a certa altura o processo, que na realidade tinha muitos elementos que eram de baixo para cima, que tinham sido criados pela reflexão dos professores europeus, que no seio do programa Erasmus tinham criado uma série de instrumentos e de mecanismos de harmonização, de repente, a partir do momento em que se tornou um processo político, o processo de Bolonha aterrou em muitas instituições de ensino superior como uma imposição de cima para baixo. Não é? Isso fez com que aquilo que, em muitos casos, era uma mais-valia conceptual e virtuosa tenha sido sentida uma imposição administrativa, burocrática, exterior. E, portanto, o principal problema foi que o processo de Bolonha, ao ter que ser aplicado na sua forma, não foi sempre aplicado no seu espírito, que era centrar o ensino no estudante, focar nas competências transversais e que tinham, digamos, aplicabilidade fora do contexto mais restrito,
que eram princípios bons e que lentamente se foram introduzindo no dia-a-dia académico. Muito bem, vamos voltar ao centro e à formação. Estamos num momento histórico muito particular em que a formação já não é o que era, têm de ser arranjadas alternativas e essas alternativas têm sido encontradas. Como é que o centro vai trabalhar neste contexto? Que tipo de oferta é que vai fazer e como é que vai trabalhar com o online? Bom, claramente temos de trabalhar com o online, não creio que vai haver uma mutação muito rápida e significativa da situação. Acho que o online tem uma grande vantagem, sobretudo do ponto de vista académico, é que muitas discussões que durante décadas se passaram nas universidades sobre a validade do online ou não online desapareceram. Portanto, tivemos que enfrentar isto. E ao enfrentar isso, acho que muitos professores fizeram imenso esforço e, de facto, descobriram muitas potencialidades. Acha que se vai manter mesmo depois de deixar de ser a única opção? Acho que depende um pouco da vontade política das lideranças, mas acho que há muitas vantagens. Há muitas vantagens, não só na educação mais formal, aquela de sala de aula. Eu posso dizer que ainda dei algumas disciplinas no segundo semestre do ano letivo passado e a certa altura, com o confinamento, passei para online. Eu tinha mais alunos online do que tinha presenciais nas aulas. Obviamente perdia outras coisas, mas ganhava isso. Quando saímos da educação formal e passamos aos cursos de curta duração, às conferências científicas, então aí a vantagem é enorme. Eu e todos os colegas com que eu falo assistimos a mais conferências científicas, a mais palestras de interesse para a nossa área, desde que elas passaram necessariamente online, desde quando eram presenciais. Eu assisti a 3 ou 4 palestras em Lisboa, que teria sido muito difícil deslocar-me de Coimbra a Lisboa, perder um dia inteiro para ouvir uma pessoa falar 2 horas. Já para não falar do estrangeiro, não é? Sim, já para não falar no trajeto. De modo que eu penso que o online vai ficar, e aliás nós vemos que grandes empresas tecnológicas já tomaram a decisão de que não vão querer todos os trabalhadores de volta, porque de facto, e são empresas que têm métricas muito exatas sobre a produtividade, porque de facto não vem nenhuma diminuição da produtividade e vem alguns índices de satisfação acrescida, pelo menos por certos trabalhadores em certa situação. De modo que eu penso que no mundo ideal nós iríamos manter as vantagens que nos conseguimos aperceber. Espero que voltemos rapidamente àquelas situações em que de facto o presencial é fundamental, mas este centro seguramente que vai explorar aquilo que nós aprendemos a fazer por necessidade, mas creio que vai ser virtude no futuro. E que ações de formação em concreto é que estão a ser preparadas nesta altura? O centro é recente, tem cerca de 1 ano, mas o professor, que é o primeiro coordenador, iniciou funções há cerca de 1 mês. O que é que está a ser preparado? Bom, no fundo, o que nós estamos a preparar é uma série de eventos, conferências online, que no fundo seguem aquilo que eu já expliquei como prioridades formativas e não vou repetir. Mas no concreto, mas a minha ideia, de eventos eu penso, que poderão vir aí nos próximos tempos? Sim, o que estamos a planear inicialmente seria precisamente uma série de introduções aos sistemas académicos, científicos e de inovação, quer da China, quer dos países de língua portuguesa. Portanto, como é que funcionam, quais são as entidades que apoiam a investigação, que tipo de programas de bolsas existem, quais são as prioridades. Depois há também uma área importante, que há muitos acordos bilaterais entre a China e os países de língua portuguesa que têm secções sobre educação e investigação e que definem prioridades e nem sempre o mundo académico conhece bem aquilo que já foi definido como prioridades, sobretudo num contexto, digamos, multilateral. E depois, eu creio que vai haver um interesse crescente sobre o que se passa aqui na área da Grande Baía em termos de inovação, de desenvolvimento tecnológico, nas áreas estratégicas que já foram definidas, e penso que isso poderá alimentar também uma série de oportunidades de formação online. Quando é que poderão começar? No início do próximo ano? Eu penso que no início do próximo ano estamos em condições de começar. Professor, estamos a chegar à reta final desta entrevista. Já conhecia Macau, veio cá diversas vezes.
ao longo dos últimos anos, já nesta área, como vimos, mas o facto é que mudou-se para cá relativamente há muito pouco tempo, há cerca de um mês e picos. Para um historiador em particular, diria, Macau é um sítio que tem um atrativo especial. Considera também vir a trabalhar na área dos estudos de Macau, mais cedo ou mais tarde, talvez depois destas funções que acaba de iniciar? Sim, Macau para um historiador é um sítio absolutamente fascinante. É difícil. Enfim, como historiador já tive em muitos sítios, vivi alguns anos em Florença, por exemplo, que também é um sítio, mas é um sítio absolutamente fascinante porque é um sítio onde, digamos, esta história global, do mundo global, se foi desenvolvendo, de modo que eu espero muito ter a oportunidade de me poder dedicar, sobretudo nesse aspecto que eu referi brevemente das ligações de Coimbra com Macau ao longo dos séculos, porque há uma ligação muito estreita entre o Colégio Jesuíta de Coimbra e o Colégio Jesuíta de Macau, e o Colégio Jesuíta de Macau tem um impacto enorme no Oriente e na circulação de pessoas, pessoas de elevado grau de formação, de elevado grau de qualificação, que de toda a Europa, via Portugal, chegavam a Macau e depois se espalhavam pelo Oriente. E acho que essa história, que eu de certo modo até ao nível pessoal gostaria de pensar que sou mais um passinho nessa circulação de pessoas que fizeram este trajeto de Portugal até aqui. Acho que essa história é uma história fascinante e que nem sempre é contada valorizando suficientemente o papel de Portugal e dentro de Portugal o papel de Coimbra. Portanto, gostava muito de fazer isso. Há quem seja um adepto da chamada grande história ou macro-história, mas não é o caso do professor que se centra mais na chamada micro-história. Para quem não conhece estes termos, o que é que uma coisa e outra quer dizer e porque é que aposta mais neste segundo modelo, digamos assim? Bem, a macro-história é fazer a história, digamos, dos grandes sistemas, não é? Das grandes ligações planetárias a partir do final do século XV e início do século XVI, quando todas as comunidades humanas se interligam de uma maneira, digamos, rápida para a altura. A microhistória é entrar em muito detalhe naquilo que são, no fundo, as relações entre as pessoas, as ações das pessoas, as decisões das pessoas. Mas eu diria isso de uma forma diferente. Acho que há uma das áreas fascinantes de investigação é como a microhistória tem impacto na macrohistória, ou seja, como as ligações entre as pessoas, quem conheceu quem estudou com quem, influenciou como grandes processos históricos se desenrolaram. E, mais uma vez, tudo aquilo que eu disse antes é muito relevante sobre esse aspecto. Todas as ligações pessoais que se fizeram, desde os jesuítas originais, os jesuítas europeus, os que se encontraram aqui, e depois todos os outros, os intelectuais chineses que os acolheram e que lhes permitiram aprender chinês e entrar na cultura chinesa, toda essa rede microhistórica de relações pessoais, acho que teve um impacto muito grande na macrohistória. Isso é um assunto fascinante. Um impacto que talvez justifique o facto de estarmos aqui a falar em português em 2020. Exatamente. Professor, muito obrigado por ter vindo ao TDM. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana, contamos consigo. Até lá.